Olá, derivada da soma. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, por exemplo, a função f de x igual a x ao cubo menos 2x. Isso aqui é uma soma, né? Uma soma algébrica. Então, a derivada de uma soma é a soma das derivadas, ou seja, a derivada, você vai fazer a derivada de cada parcela que tiver nessa soma. Vamos lá, a derivada de x ao cubo, você multiplica o expoente pelo coeficiente de x, aqui é 1, 3 vezes 1, 3, x, e subtrai uma unidade do expoente, 3 menos 1, 2. Essa é a derivada de x ao cubo. E a derivada de 2x, a mesma coisa. Menos expoente 1 vezes 2, 2. X. O expoente é 1. Tira uma unidade. Sempre tirando uma unidade do expoente. 1 menos 1 ficou o quê? 0. Quanto que é x elevado a 0? Não é 1? Então essa derivada deu quanto? Deu de 3x ao quadrado menos 2. X elevado a 0 é 1, vezes 2 é 2. Está aqui a derivada daquela função, que a gente representa como? Por f' de x. Correto? Outro exemplo. F de x igual a x à quarta sobre 2 mais raiz quadrada de x. Então a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada de uma parcela, a derivada da outra parcela. A derivada de x à quarta sobre 2, mesma coisa que eu mostrei em cima. 4, o coeficiente aqui é meio, confere? Eu poderia ter escrito esse meio vezes x, não é? O coeficiente é 1 sobre 2, é meio, o coeficiente de x, que é 1 sobre 2. 4 vezes meio. 4 vezes meio é 4 dividido por 2. 4 vezes meio dá 2. Então vai ficar o f' de x, vai ficar 4 vezes meio dá 2, x, 4 menos 1, 3. Mais raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x eu vou fazer aqui ao lado, para você ver. Raiz quadrada de x é x elevado a 1 sobre 2. X elevado a meio, não é? Então vamos aplicar a mesma regra. Certo? Então vai ficar assim, ó. Meio vezes 1 dá meio. Vezes x, então vai ficar meio. É a derivada que eu estou fazendo, viu, pessoal? De x elevado a meio. Vai ficar meio vezes 1 dá meio. Vezes x elevado a meio menos 1. Quanto que é 1 menos meio? O contrário, não dá mais meio? Meio menos 1 vai dar menos meio. O expoente é menos meio. Aí fica meio vezes. O que é x elevado a menos meio? Quando você tem o expoente negativo, você não inverte a base, então o x vai para baixo. X elevado a quanto? Elevado a mais meio. Lembra que você troca o sinal do expoente? E agora? X elevado a meio é o quê? É raiz quadrada de x. Então 1 vezes 1 é 1 sobre 2 raiz de x. X elevado a meio. Então está aqui a derivada de raiz quadrada de x. 1 sobre 2 raiz de x. Está aí a derivada dessa função. Outro exemplo. F de x é igual a 3x à quarta menos 5x ao quadrado mais 9. A derivada dessa parcela, 4 vezes 3, 12, o f', né? Que é a derivada de f de x. 4 vezes 3, 12, x,
4 menos 1, 3. Menos 2 vezes 5, 10. 2 menos 1, 1. Expoente 1. 2 menos 1, 1. Mais 9. Olha esse 9. É 9x elevado a 0. Confere que x elevado a 0 não é 1 vezes 9 não é 9. Então aqui eu posso... É como se tivesse x elevado a 0, correto? Aí como é que fica? 0 vezes 9 dá 0x elevado a 0 menos 1 menos 1. Ou seja, isso aqui deu quanto? Deu 0, né? 0 vezes x deu 0. A derivada da constante é 0. Você não precisa colocar. Estou colocando para você lembrar, tá bom? Então a derivada deu 12x ao cubo menos 10x. A derivada dessa soma. Tem mais algum exemplo? Tem mais algum exemplo. F de x é igual a 2 raiz quadrada de x menos cosseno de x. Então, 2 raiz de x. Vamos fazer separadinho aqui. 2 raiz de x é o mesmo que 2x elevado a meio, correto? Então vamos fazer a derivada agora? É a derivada agora que eu vou fazer, viu pessoal? Então meio vezes 2, derivada. Se você quiser pode pôr um parêntese aqui e colocar um tracinho de linha aqui, ó, derivada disso, viu? Meio vezes 2 dá 1, 1 o quê? 1x, elevado a meio menos 1, meio menos 1 é menos meio. Isso aqui deu o quê? Nós fizemos agora mesmo, olha lá. X elevado a menos meio deu o quê? Deu 1 sobre raiz quadrada de x. Então 2 raiz de x é 1 sobre raiz de x. Correto? E agora o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno de x. Então, te lembrando, a derivada do seno é cosseno. A derivada do seno é cosseno. E a do cosseno é menos seno. Então, substituindo lá em cima, como é que vai ficar? O f' de x é igual. A derivada de 2 raiz de x é 1 sobre raiz de x. Menos seno de x. Isso vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre raiz de x, pode ficar assim mesmo, mais seno de x. Está aqui a derivada daquela soma. Beleza? Esse 1 sobre raiz de x, você pode racionalizar se quiser, fica raiz de x sobre x mais seno de x, tá certo? Então é isso, pessoal. A derivada da soma é a soma das derivadas, ou seja, sempre que você tiver uma soma de funções, você faz a derivada de cada parcela dessa soma. Apenas isso. Então tá bom. Boa sorte nos estudos. Tchau, tchau.